Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com quinhentismo, né? E dentro do quinhentismo nós vamos ver duas grandes manifestações, que é a literatura informativa e a literatura dos jesuítas, tá bom? Antes de começarmos a ver as características de cada manifestação do quinhentismo, vamos revisitar a história, né, da Europa no século XVI, o que estava acontecendo na Europa no século XVI e que, de uma certa forma, foi o foco, né? Foi o contexto em que nasceu a literatura informativa e a literatura dos jesuítas também. O que estava acontecendo na Europa no século XVI? Primeiro, estavam vivendo o auge do Renascimento, tá? O auge do Renascimento, com o antropocentrismo, com a valorização do capitalismo mercantil, que foi se desenvolvendo cada vez mais por conta das manufaturas, do comércio internacional. O êxodo rural, né, as pessoas passaram a sair do campo para as cidades em busca de melhores condições financeiras, desenvolvendo sobremaneira as cidades, né, a urbanização, o processo de urbanização dos grandes centros europeus. A crise na Igreja Católica, essa crise na Igreja Católica ela foi patrocinada pela Reforma Protestante de Calvino e Lutero, e a Igreja Católica, em 1545, cria o Concílio de Trento, né? E a partir daí nós vamos encontrar duas grandes manifestações, dois grandes fatos que nasceram desse concílio, né? E com esse concílio, e que bateram diretamente, né? Bateram de frente com a Reforma Protestante de Calvino e Lutero, que foi o que? A Inquisição e a Contra-Reforma, certo? Inclusive, durante o processo das grandes navegações, nós vamos encontrar a Igreja Católica, né, também patrocinando esse processo das grandes navegações, levando dentro das naus aí, né, vários jesuítas que formavam a Companhia de Jesus, e esses jesuítas eram responsáveis por arregimentar os povos que eles encontrassem além mar e transformarem esses povos em cristãos novos, evangelizarem, catequizarem esses povos, né? Existiam dois grandes objetivos durante o processo das grandes navegações e que vão estar presentes, esses objetivos, na maioria das cartas, dos diários de bordo, das crônicas que foram escritas nesse período aí da literatura informativa, tá? Quais foram os dois grandes objetivos? O mercantilista, vocês vão ver presentes esse objetivo, essa necessidade dos europeus de encontrarem riquezas, pedras preciosas, né, além mar, nos lugares que eles encontrassem além mar, e também havia essa necessidade de encontrar povos que eles pudessem catequizar e transformar em cristãos novos. Então, o objetivo mercantilista e o objetivo também da catequização desses povos, da evangelização desses povos, ok? Nós vamos encontrar essas duas grandes manifestações literárias do quinhentismo, né, literatura informativa e dos jesuítas, em cada uma delas características que são próprias, bem particulares. Vamos começar pela literatura informativa, tá? A literatura informativa surgiu no Brasil, né, bem no iniciozinho da história do Brasil, lá em 1500, durante o processo, né, de descoberta e exploração do país. Dentro do processo, nasceu também dentro do processo do Renascimento Europeu, dentro desse contexto do Renascimento Europeu. A literatura informativa é colocada como um gênero que se originou das grandes navegações, desse processo aí das grandes navegações, e o objetivo maior da literatura informativa, como o próprio nome diz, era informar, descrever para os europeus, né, o que, na verdade, eles descobriram além mar, como eram as terras, como eram os povos, se existiam riquezas, né? Como eram os costumes, os hábitos dessas pessoas. Então, a literatura informativa tinha sempre essa função, sempre esse objetivo. Havia uma preocupação em descrever de uma forma muito clara tudo que eles estavam vendo, tudo que eles estavam presenciando nessas terras descobertas. Tá? Só que, no caso de Pero Vaz de Caminha, que foi o pioneiro, foi o primeiro escrivão a enviar para o rei Dom Manuel I de Portugal, né, o diário de bordo, né, o que estava acontecendo, o que aconteceu durante todo o processo de navegação dos portugueses até chegar no Brasil, né, a rota, ele deu a rota, descreveu a rota de uma forma bem precisa, além de descrever também para o rei Dom Manuel
tudo que ele via em termos não só de fartura da terra, mas também do comportamento das gentes, como os portugueses chamavam, os povos que encontraram aqui, tá? Das gentes que eles encontraram nessa terra que foram chamar, né, que chamaram de Brasil, terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, Pindorama, né, até chegar para o Brasil, até chegar a essa nomenclatura que nós temos hoje, tá certo? Então, Pero Vaz de Caminha foi o pioneiro, foi o primeiro escrivão a falar sobre o Brasil. O achamento, a Carta de Achamento do Brasil é o nosso documento, primeiro documento histórico. A carta, por conta de questões econômicas e políticas, por falar de rotas, né? Por falar do que havia de riqueza nessa terra. O rei Dom Manuel I não deixou ser publicada na época, né? Ficou na Torre do Tombo durante anos, séculos. Nós só vamos conhecer a carta no iniciozinho do século XIX, tá certo? Mas antes disso, a Carta do Achamento do Brasil, ela ficou na Torre do Tombo e não havia informação nenhuma acerca daquilo que Pero Vaz de Caminha tanto presenciou e descreveu ao rei, tá? E a público, né? O público não tinha o menor conhecimento disso. E tem muito a ver essa questão com os interesses econômicos e políticos de Portugal. Bom, a Carta do Achamento, como eu falei para vocês, foi endereçada ao rei Dom Manuel em 1º de maio de 1500, exaltava as qualidades da terra, flora, fauna, gentes que foram encontradas aqui, né? Na verdade, foi a primeira vez que Portugal teve conhecimento dos dados a respeito do Brasil, tá? E a carta é considerada o nosso primeiro documento histórico. Quais as características da literatura informativa? Ela é descritiva, né? Por ter essa função de descrever o que os cronistas, os viajantes viam, não só durante todo o processo de navegação, né, dentro mesmo dos navios, mas quando eles encontravam as terras, como eram essas terras, como eram essas pessoas que viviam nessas terras, a flora, a fauna, os hábitos dessas pessoas, os costumes dessas pessoas. Então era um texto descritivo, porque a característica dele principal era de ser um documento, né? Então, a objetividade, a imparcialidade, a impassibilidade deveriam prevalecer. Mas o que aconteceu, principalmente no nosso primeiro documento, né, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, é que por conta do deslumbre do português diante de uma terra singular, estranha aos seus olhos, nós vamos encontrar uma subjetividade, um lirismo muito grande na descrição de espaços e pessoas, tá certo? Há uma exaltação da terra, essa exaltação leva a uma subjetividade do escrivão, né? Há uso exagerado de adjetivos, normalmente sendo usados no grau superlativo, né? Que vocês sabem muito bem, que é um grau de exagero, né? Tem um grau, o superlativo absoluto, sintético e analítico. A função principal desse grau do adjetivo é justamente criar o exagero, né? Algo que ultrapassa aquilo que já é grandioso, tá? E o sentimento nativista que nós vamos encontrar nessa carta e em algumas crônicas de Pedro de Magalhães Gândavo, né, de Fernão Cardim, em algumas crônicas, esse sentimento nativista de amor, de deslumbre a essa terra, ele vai se solidificar, se consolidar a partir do século XVII, tá? Com os textos de Gregório de Matos e no século XVIII com os textos dos nossos autores árcades, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, e mais precisamente Frei José de Santa Rita Durão e Basílio da Gama, né? Que vão criar obras que vão descrever sobremaneira esse sentimento nativista, tá? Mas começa esse sentimento a partir da carta de Pero Vaz de Caminha. Aí nós temos alguns trechos, eu trouxe 2 trechos para vocês da carta, para a gente analisar de uma forma crítica, né? Observar, analisar o trecho, ler o trecho e observar o trecho de uma forma muito crítica, tá? Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma.
O deslumbre do português, né, diante da beleza das Índias, foi responsável por tantos estupros que aconteceram naquela época, né, tanta violência sexual que aconteceu naquela época. Então, há a descrição das Índias como mulheres que não têm vergonha nenhuma de mostrar suas vergonhas, e ele vê nisso inocência, né? A palavra inocência é uma palavra-chave muito importante na descrição da nudez, principalmente das Índias, né? Mas observem a subjetividade com que ele descreve essa nudez e com que ele descreve o corpo das Índias. Outro trecho interessante da carta, né? Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nele a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Essa carta, né, de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Observem que nesse trecho ele anuncia ao rei que não viu ouro nem prata ainda, né, mas que a terra é de muito bons ares, né? Algo interessante que está relacionado a um dos objetivos das grandes navegações, que é a cristianização ou catequização dos índios, essa partezinha em que ele diz que o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Pero de Magalhães Gândavo, em uma de suas crônicas, ele diz que os índios não têm fé, nem lei, nem rei, né? Não tem fé, portanto, não tem religião, não tem lei, não existe uma organização entre eles, não tem rei, não existe organização política, né? Então eram completamente selvagens. Os cronistas, ao descrever os índios, sempre colocavam essas pessoas, esses seres humanos, como selvagens. E essa ideia, que é pejorativa, tá? Que foi iniciada lá nas crônicas e que é absolutamente pejorativa, ela existe até hoje, né? Como o Brasil, no sentido de população, de habitantes, né, do Brasil, como a sociedade brasileira vê até hoje o índio, né? Vê até hoje os primeiros habitantes do Brasil. Então a carta nos traz referências, né, desses preconceitos que começaram a existir naquele período. Eles, na verdade, olharam as populações indígenas que existiam aqui com o olhar europeu, né? Com a ideia de civilização que os europeus tinham, né? E existia uma organização dos índios, uma organização indígena que era própria dos povos que existiam aqui. Eles não tinham que ser civilizados como os europeus, eles não tinham que ter a mesma organização político, social e econômica dos europeus. Eles tinham a própria organização, eles tinham a organização deles, tá? Mas os europeus, eles chamaram os índios de selvagens justamente porque os índios não possuíam esse conceito de civilização que eles possuíam, né? Além da civilização, a religião católica que eles chamavam de cristã. Tá? Então, quem não era cristão era adepto do demônio. Isso aí é interessante que vocês saibam e que vocês analisem a carta, não só dentro do contexto da época, mas trazendo para o contexto atual, né, todas essas críticas que fazem com que, de uma forma ou de outra, a sociedade brasileira, muitas pessoas dentro da sociedade brasileira ainda vejam os índios como selvagens, como os portugueses lá em 1500 visualizaram e descreveram, né, o rei Dom Manuel. Outros cronistas, além de Pero Vaz de Caminha, que existiram naquela época, Pero de Magalhães Gândavo, que eu já citei para vocês, ele escreveu Tratado da Terra do Brasil e História da Província de Santa Cruz. Gabriel Soares de Souza, que escreveu o Tratado Descritivo do Brasil. Hans Standen, que escreveu uma carta chamada Meu Cativeiro entre os Índios do Brasil. Tá? Ele foi preso por tupinambás, que eram canibais. Ele assistiu a rituais de canibalismo e ele descreve, né, esses rituais. Além de Hans Standen, nós temos outros cronistas como Fernão Cardim, vamos ter os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que também escreveram falando a respeito do que viram no Brasil e, mais precisamente, como estava acontecendo a catequização dos índios. Tá bom? A literatura dos jesuítas foi a segunda manifestação do quintismo brasileiro. Depois da chegada dos primeiros colonizadores, os próximos viajantes que atravessaram o Oceano Atlântico e que chegaram aqui no Brasil para catequizar os índios
foram os jesuítas, tá? Eles chegaram em 1549 na chamada Companhia de Jesus. E essa Companhia de Jesus foi criada dentro do processo da Contra-Reforma, justamente para evangelizar, catequizar os povos que encontrassem além-mar, transformarem esses povos em cristãos novos, tá bom? Os jesuítas eles vão se utilizar de textos da Bíblia para produzir, né, textos teatrais. Eles descobriram que os índios eles gostavam de música e de dança. Descobriram que através do teatro, da música e da dança, eles podiam catequizar e evangelizar os índios, tá? Inclusive fazer com que esses índios eles aprendessem a língua portuguesa e aos poucos fossem esquecendo a sua identidade, que é a sua língua, tá bom? Então, os jesuítas eles vão se utilizar de textos e vão produzir textos elaborados, né? Justamente nesses textos eles vão descrever como estava acontecendo a catequização dos índios. Foram elaborados em forma de crônicas e essas crônicas descreviam tudo o que estava acontecendo com a catequização dos índios, tá? A Companhia de Jesus, na verdade, foi um movimento que abraçava a Contra-Reforma, como já falei para vocês, da Igreja Católica, e objetivava a conquista e reconquista também dos fiéis que a Igreja tinha perdido para a Reforma Protestante de Calvino e Lutero. O padre José de Anchieta produziu um grande acervo dentro da literatura dos jesuítas. Além de sermões, ele escreveu poemas, autos e cartas, tá? O padre José de Anchieta, ele foi responsável por criar o teatro na época, né? Ele é considerado o pai do teatro brasileiro, porque foi a partir dele que os índios começaram a conhecer a Bíblia, a se evangelizarem, a se transformarem em cristãos novos através do teatro, né? As histórias dos santos eram recontadas para os índios através do teatro, da dança e da música. José de Anchieta criou o Alto de São Lourenço, que eu vou ler um trechinho agora para vocês, tá? E os índios, eles representavam esses altos. O nome desse trecho é Guaixará. Guaixará é o demônio, né, na linguagem indígena, tá? Então, Guaixará é um demônio na linguagem indígena, é Lúcifer na linguagem indígena. Esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido, com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? Só eu permaneço nesta aldeia como chefe e guardião. Minha lei é a inspiração que lhe dou. Daqui vou longe visitar outro torrão. Quem é forte como eu conceituado? Sou o diabo bem assado, a fama me precedeu. Então observem que essa ideia do diabo dentro da aldeia, né, está presente. O diabo é uma imagem cristã, né, da maldade, do mal, e está presente na aldeia justamente porque os índios vivem no paganismo, os índios não eram cristãos, tá? Então essa ideia de diabo dentro da aldeia é muito perigosa, né? E foi criada essa imagem para os índios, né? Entrou de forma assim, como eu poderia dizer, entrou de uma forma absurda e não só pejorativa, né? Machucou muito os índios naquela época, né? Fez com que, de uma certa forma, os índios fossem perdendo sua identidade, porque essa ideia de demônio, de santo, pertencia à igreja, né? E a partir do momento que os índios começaram a visualizar que na aldeia deles existiam demônios, tá? E esses demônios que estavam próximos a eles, tem muito a ver com esse paganismo, né? Porque eles não tinham uma religião cristã, eles eram pagãos. Então, a partir do momento que essa ideia foi entrando por osmose na cabeça desses índios, essa imagem formada fez com que eles começassem a sentir pavor da própria identidade, da religião deles, né? Da língua que eles falavam. Então, assim, isso foi muito desumano, né? Tudo bem que é um contexto que faz parte do processo de colonização, que faz parte do processo de evangelização lá atrás, né? Mas quando a gente analisa de uma forma crítica, a gente vê o quão desumano foi todo esse processo de catequização dos índios, né? De negação da própria identidade. E é importante que vocês analisem a carta e analisem todos os textos escritos nesse período sob esse prisma, tá bom? Anchieta, ele conseguiu uma aproximação muito grande com os grupos
tupis naquela época, né, os índios naquela época, porque ele produzia uma gramática. A partir dessa gramática produzida, falada pelo povo tupi, guarani, né, ele pôde se aproximar desses índios, e essa gramática serviu também para que outros jesuítas, para que os colonizadores soubessem como chegar até os índios, como falar até os índios. Porque os portugueses não tinham noção nenhuma, né, das línguas que eram faladas aqui no Brasil pelas nações indígenas, e esses jesuítas foram os primeiros a fazer a transcrição dessas línguas e transformar, colocá-las, aliás, numa gramática, né? Criar uma gramática do Tupi-Guarani para o português e do português para o Tupi-Guarani, para que se pudesse haver comunicação entre esses índios, né? Para facilitar a comunicação entre esses índios. E essa arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que era a língua tupi-guarani, foi criada em 1595. Outros autores fizeram parte também da literatura dos jesuítas, entre eles Fernão Cardim e o padre Manuel da Nóbrega, né, responsável aí pela criação de muitas escolas, né, lá naquela região de São Paulo, né, no interior de São Paulo, de muitas escolas que abarcaram, né, em seu interior, né, nesse contexto aí educacional, filhos dos nobres que vieram aqui para o Brasil na época da colonização e que estudaram, né, aprenderam, foram alfabetizados nessas escolas aí criadas pelos jesuítas e mais precisamente pelo padre Manuel da Nóbrega, né? Então existe todo um contexto histórico bem interessante aí para vocês. As nossas referências, é interessante, né, que vocês possam fazer pesquisas a respeito do quentismo para poder saber um pouco mais, tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima, tá bem? Beijo!